paz do Senhor Jesus para todos. Através dessa live, queremos deixar um pouco da palavra de Deus para os nossos irmãos. Queremos falar a respeito da doutrina da divindade, que é a doutrina da Trindade. A Trindade é uma doutrina baseada na palavra de Deus. Essa doutrina da Trindade ela é baseada na palavra de Deus, nas Escrituras. Essa palavra foi aplicada por um dos pais da igreja, segundo a história da igreja, chamado Tertuliano, no ano 325 depois de Cristo. E nós encontramos nas Escrituras algumas referências que podemos identificar a doutrina da divindade, as três pessoas e um só Deus, e uma só essência, uma só natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Jeová. Jesus Cristo, o Verbo, o Filho de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jeová. Consolador e o Espírito de Cristo. Nós temos três pessoas e uma só divindade. João capítulo 1, versículo de número 14, vou ler. João capítulo 1, versículo de número 14. Onde João vai falar sobre a divindade. João capítulo 1, versículo de número 14. João vai falar da encarnação do Verbo, da sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, que era conhecido na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Este é o nome que João vai citar no capítulo de número 1, falar a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua divindade na eternidade, ao participar da criação, criando todas as coisas. João capítulo 1, versículo de número 14, está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O versículo de número 1 do capítulo 1 de João está escrito que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, com Jeová. Deus Jeová. No princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Observe que João ele está revelando, inspirado pelo Espírito Santo, a divindade do Senhor Jesus, dizendo que o Verbo era Deus. O versículo de número 14, já que conhecemos que este era o nome de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Ele era conhecido como o Verbo de Deus. E este Verbo era Deus. Este Verbo estava com Deus, com o Pai. Era um mistério que estava oculto desde os tempos passados, desde a eternidade passada. Igual ao Pai em essência, em glória e poder. Por isso conhecemos um só Deus, porque por causa da sua essência. O Pai é Espírito, segundo o Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana no capítulo 4, que Deus é Espírito. Capítulo 4 do livro de João.
Versículo 14, João nos revela, segundo a inspiração divina, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito aqui é único, único do Pai, do único Deus. A glória do único dele, do único Deus estava com ele, cheio de graça e de verdade. Esse é um ponto importante, interessante. A primeira parte aqui do versículo de número 14, ao falar da divindade, nós temos aqui Jesus, o Filho de Deus. Filho de Deus, por causa da encarnação, ele recebeu esse nome do Pai. Foi um trato feito na eternidade, assim entendemos, para que ele se manifestasse em carne. O Verbo se fez carne para trazer salvação a todos os homens, pois o plano de Deus sempre foi salvar toda a humanidade. A divindade ainda é um mistério que deve ser conhecido. Só poderemos conhecer um dia na eternidade. Conheceremos o próprio Deus. Jesus Cristo disse que ninguém conhece o Filho, o Pai, se o Filho não... Jesus disse que ninguém pode conhecer o Pai se o Filho não o revelar. Um dos seus discípulos, Filipe, vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E o Senhor Jesus respondeu para ele: Filipe, estou sempre convosco e não me conhecestes. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é o próprio Deus. Agora esse Deus encarnado se fez carne. Segundo Paulo, ele sendo Deus, tomou a forma humana. Ele sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e tomou a forma humana. Ele sendo Deus, não deixou de ser Deus. Agora ele passa a possuir as duas naturezas. Agora o ser divino, o Deus Todo-Poderoso, agora começa a habitar em um corpo. A humanidade, a natureza divina e a humanidade agora faz parte da divindade. A divindade, toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele, segundo o apóstolo Paulo. Colossenses 2, versículo de número 9. Porque nele está escrito, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é um pouco do que nós ainda iremos estudar e conhecer a respeito da divindade na Bíblia Sagrada. Conhecer o Pai, Deus, conhecer o Filho, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e o Espírito Santo, que é chamado de Consolador, que foi enviado pelo Filho de Deus. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: importa que eu vá para que o Consolador venha, para que o outro Consolador venha. Outro igual a Jesus, da mesma essência, da mesma natureza, só que outra personalidade, outra pessoa, que é o Espírito Santo. Só ele pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele é o nosso selo da salvação. Sem ele não há salvação. Logo estaremos estudando mais um pouco sobre a divindade na Bíblia Sagrada, conhecendo os mistérios da eternidade.